Shalom! Vocês já ouviram falar de Thomas Edward Lawrence? E qual é a sua ligação com o povo judeu? Então vamos lá? Bem, Lawrence ele nasceu em 1888 no país de Gales e ele é conhecido como o Lawrence da Arábia. E por quê? Porque ele liderou uma revolta árabe durante a Primeira Guerra Mundial em que ele conquistou uma cidade e que foi extremamente importante para os aliados. Ele se formou em 1911 pela Universidade de Oxford e ele trabalhou no sítio arqueológico por meio do Museu Britânico lá no norte da Síria, o que foi extremamente importante. Lá ele aprendeu árabe fluentemente e ele começou a viver a cultura do local. Ele vivia como se fosse um árabe de fato. Ou seja, ele internalizou toda a cultura árabe na sua vida. Ainda no período dessas escavações lá no norte da Síria, por meio do Museu Britânico, ele foi convocado para uma missão super importante. Era a missão de rastrear Moisés e os judeus pelo Sinai, lá pelo deserto de Negev, mapeando o deserto de Negev. Na realidade, o interesse dos britânicos era pelo canal de Suez, que faz a ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Ou seja, era a única coisa que ligava os britânicos a quê? A Índia, porque a Índia era uma colônia da Grã-Bretanha. Sendo assim, isso era importante para a economia dos britânicos. Em 1914, vários acontecimentos estavam sendo conduzidos para dar início a uma grande guerra, que seria a Primeira Guerra Mundial. Bom, de um lado tinha os aliados, onde nós tínhamos a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. E pelo outro lado, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então, não se sabia bem para que lados os otomanos iam, que acabou indo para o lado do quê? Do Império Austro-Húngaro e da Alemanha. O estopim da Primeira Guerra Mundial se deu pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E o que ocorreu? Quem o assassinou foi um jovem sérvio. Então, o Império Austro-Húngaro entrou em guerra contra a Sérvia. E aí outros países entraram no conflito. Então, tinha os aliados, né, que eram os franceses, os britânicos, os russos, do outro lado tinham os alemães junto com o Império Austro-Húngaro, os otomanos ficando no lugar deles, e assim começou. Bem, e o Lawrence nessa história? Então vamos lá. A mando das Forças Armadas da Grã-Bretanha, ele foi convocado para trabalhar na inteligência, no Cairo. E lá ele fez amizade com o príncipe Faisal. E não foi uma amizade qualquer, eles se tornaram verdadeiros amigos. Então, Lawrence, ele percebeu que eles possuíam interesses em comum, porque as tribos do Faisal, elas pretendiam lutar contra os turcos, né? Os turcos pertenciam ao Império Otomano. Só que essas tribos, elas eram muito desorganizadas. Então, o que o Lawrence fez? Não o Faisal. O que o Lawrence fez para o Faisal? Ele simplesmente organizou essas tribos e ensinou técnicas de guerrilha. Isso tudo sem que a Grã-Bretanha soubesse. Em nenhum momento ele comunicou ao exército da Grã-Bretanha de que ele estava fazendo isso. E ele liderou de forma estratégica uma batalha em que ele conseguiu conquistar a cidade de Aqaba. Só depois dessa conquista, ou seja, as tribos lá do Faisal, né, por meio do comando de Lawrence, então eles conseguiram conquistar, e aí após essa conquista é que o Lawrence comunicou à Grã-Bretanha, olha, tá aqui, conquistei essa cidade para vocês. E o que o Faisal e suas tribos queriam em troca? Eles queriam somente a sua independência. E a Grã-Bretanha, ela concordou com isso, mas o que o Faisal não sabia e nem Lawrence sabia é que existia um acordo secreto entre a Grã-Bretanha e a França. E esse acordo era de que, uma vez eles vencendo a guerra, eles iriam dividir o Oriente Médio, ou seja, o Império Otomano na época.
Aí vocês devem estar perguntando, ok, até agora eu não vi nenhuma ligação entre o Lawrence e o povo judeu. O que ocorreu? Embora Lawrence ele fosse apaixonado pelos árabes, ele também tinha um respeito, uma admiração muito grande pelos judeus. E ele achava que os judeus deveriam voltar à sua terra ancestral. Mas os britânicos eles também tinham um compromisso com o povo judeu, que se deu por meio da Declaração de Balfour, em 2 de novembro de 1917. O que dizia a Declaração de Balfour? Era o restabelecimento de um lar nacional para o povo judeu. Praticamente um mês depois da Declaração de Balfour, a Grã-Bretanha ela conquistou Jerusalém lutando contra os otomanos. Mas somente após o término da Primeira Guerra é que esse acordo entre franceses e britânicos foi à tona. Bem, Lawrence ele foi convidado para ser o conselheiro da delegação da Conferência de Paz em Paris após o final da guerra. E o que aconteceu nessa conferência que não agradou nem um pouco os europeus foi que Lawrence ajudou Faisal a escrever o seu discurso, o discurso de Faisal, em que ele fazia o pedido da independência dos árabes. Mas aí é que está a grande ligação de Lawrence com relação aos judeus. Faisal também foi em prol da independência dos judeus. Isso por influência do seu amigo Lawrence. Ou seja, Lawrence ele trabalhou arduamente para que houvesse um entendimento entre os árabes e os judeus. Então, ele conseguiu unir o Faisal, que era um grande líder na época, do mundo árabe, com o líder do movimento sionista, Weizmann, que depois se tornou o primeiro presidente de Israel. Então, essas reuniões entre Faisal e Weizmann foram extremamente importantes. E detalhe, em 3 de janeiro de 1919, ambas as partes assinaram um acordo histórico, reconhecendo em que ambos os povos deveriam ter soberania, ou seja, os árabes ficariam no Hejaz e na Síria, e no caso, os judeus, em sua terra ancestral de Israel. Então, Lawrence, ele entendia que os judeus tinham direito à sua terra ancestral, e Faisal tinha o mesmo entendimento de Lawrence. Vocês já imaginaram as duas pessoas mais proeminentes da época, tanto do mundo árabe quanto dos judeus, eles entraram em acordo de que cada um teria sua autodeterminação, cada povo teria a sua terra. Só que as potências europeias foram contra. Bom, a única coisa que Faisal recebeu na Conferência da Paz de Paris foi um muito obrigado por ter lutado pela coroa. Faisal não conseguiu a independência do povo árabe e nem os judeus conseguiram as suas terras. Ou seja, a grande importância de Lawrence para os judeus foi todo o seu árduo trabalho de entendimento entre os dois povos e também para que o povo judeu tivesse, e também para que o povo judeu voltasse à sua terra ancestral, ou seja, Israel, sendo também aceita por Faisal, que era líder na época dos árabes. Bem, é importante saber que antes do final da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio ele não era dividido como hoje nós entendemos, com países e tal, não era assim, Então tinha a questão de tribos, tinha a questão de religiões, famílias, questões étnicas, enfim. E nada disso foi levado em consideração neste acordo entre os franceses e os britânicos para a divisão do antigo Império Otomano. E nem foi levado em consideração também o acordo de ambas as partes, do caso do mundo árabe e dos judeus, com relação a cada um ter sua autodeterminação. Agora uma pausa
para que eu possa ler para vocês a carta do Faisal para Weizmann. Mas antes eu queria dizer que todas essas informações eu estou tirando de um dos capítulos deste livro aqui maravilhoso, que se chama Israel, uma nação fascinante e incompreendida. Eu vou deixar um nome aí na descrição do vídeo, tá? Gente, eu aconselho muito vocês a lerem esse livro. Ele é muito, muito, muito bom, tá? Ele dá toda uma explicação para que a gente possa compreender tudo o que está acontecendo hoje em dia. Bem, mas então vamos lá a carta do Faisal para Weizmann. Vou ler aqui. Nós árabes, principalmente os instruídos dentre nós, vemos o movimento sionista com profunda simpatia. Estamos trabalhando juntos por um Oriente Médio reformado e revivido, e nossos dois movimentos se completam. O movimento judaico é nacional e não imperialista. Nosso movimento é nacional e não imperialista. E há espaço na Síria para nós dois. Na verdade, creio que nenhum de nós pode obter verdadeiro sucesso sem o outro. Aguardo com expectativa, e meu povo comigo também está ansioso por um futuro em que nós o ajudaremos e você nos ajudará, para que os países nos quais estamos mutuamente interessados possam voltar a ocupar seu lugar na comunidade dos povos civilizados do mundo. Isso foi a carta do Faisal para Weizmann, ou seja, a carta de um árabe para um judeu. E nada disso foi levado em consideração após o término da Primeira Guerra Mundial. Bom, então, neste caso, pelo acordo entre os ingleses e os franceses, o antigo Império Otomano ele foi dividido em países. Por exemplo, no caso da Arábia Saudita, ficou com a família El Saud. Detalhe, na época não se sabia que havia petróleo, né, que havia toda essa quantidade de petróleo na Arábia Saudita. No caso, a França ficou com a Síria. Que mais? Os britânicos criaram a Transjordânia, já que estava assim ao lado do Rio Jordão, assim, e partes do antigo Império de Israel e da província otomana da Palestina passaram a ser mandato britânico da Palestina EY, que é de Eretz Israel. Bom, nessa época havia uma promessa da Liga das Nações de futuramente garantir o reestabelecimento de um lar nacional judeu. Bem, Lawrence ele morreu cedo. Ele morreu com 46 anos de idade num acidente de moto. Bem, em seu funeral estava Winston Churchill, que disse que Lawrence foi um dos maiores seres vivos da época. Aqui eu vou ler para vocês também o que o Lawrence afirmou em um artigo em setembro de 1920, que foi em The Changer East. Ele disse o seguinte: o experimento judaico é de outra categoria, é um esforço consciente por parte do povo menos europeu na Europa de se fazer entender contra a deriva dos tempos e retornar mais uma vez ao Oriente, de onde veio. A autora do livro, ela escreve o seguinte: Lawrence sabia que os judeus vinham daquela terra. Eles não eram invasores colonialistas, eram idealistas, empreendedores, e não tinham escolha. Estavam sendo expulsos do velho mundo e tinham que reconstruir seu novo velho país. Ou então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leitraot.